Então vamos falar sobre regras de tipo. Eu vou falar de algumas regras de tipo da linguagem C. A linguagem C é uma linguagem antiga, ela não faz tantas verificações, quanto outras linguagens não. Em certo sentido até é ruim isso. Mas para o objetivo da linguagem C, que é ser uma linguagem que para criar sistema operacional, sistema de alto desempenho, faz sentido. Ela tem menos verificação, deixa ela mais livre, mais liberdade para fazer coisas mais baixo nível, mais rápidas, que mexem no hardware. Essa aula eu vou falar principalmente de conversões automáticas em atribuições e operações que envolvem tipos diferentes. Veja bem, deixa eu deixar claro uma coisa primeiro, antes de eu falar de conversões explícitas. Na linguagem C, a gente tem os tipos de dados. Temos tipo char, float, int. Esses tipos usam representações diferentes na memória, mesmo quando são numéricos. O número 2 inteiro é diferente do número 2 float. A representação na memória, a representação binária é diferente. Então, quando você pega um valor float e atribui para uma variável int, tem que acontecer uma conversão. Ele tem que pegar aquele valor float 2 e mudar a conversão dele para ele virar, mudar a representação binária dele para ele virar o número 2 na representação binária de inteiro. Você pode fazer conversões explícitas colocando assim, ó, sintaxe um pouco esquisita. O tipo, entre parênteses, e aqui a expressão cujo valor você quer converter para esse tipo. Por exemplo, acabou ficando um exemplo só, apesar do plural aqui. Se eu quiser que uma variável char, caractere, né, x, char pode ser usado também como um tipo inteiro, com sinal, que vai de menos 128 a 127, os valores que ela pode guardar. Você pega o valor 2000, esse valor é um valor inteiro, apesar que é um inteiro grande, não vai caber na variável char. Então você pode forçar que ele seja convertido para o tipo char, apesar que eu acho que nesse caso ele faz automaticamente também, colocando essa sintaxe aqui. Eu quero que esse 2000, que é int inteiro, é um literal inteiro, seja convertido para um valor char. Aí eu forço a conversão. Nesse caso tem uma vantagem que o seu código fica mostrando explicitamente, fica claro no código. O cara lê o código e diz, esse valor vai ser convertido para char. Beleza, aí depois essa variável recebe certinho um valor char convertido. Apesar que essa é uma conversão perigosa, porque não cabe o valor 2000 no x. Não cabe 2000 num char. Então, esse valor 2000 vai virar algum outro valor aí. Por isso que eu digo que é perigoso, certo? Não cabe nele. Mas, quando você faz uma conversão explícita, você diz assim, eu sei o que eu estou fazendo, converta aí. Então, é assim que faz conversões explícita. Eu digo explicitamente que eu quero converter. Mas a linguagem C, nas regras da linguagem, certo? Ela diz que o compilador deve criar conversões automáticas em alguns casos. Por exemplo, na linguagem C tem conversão automática entre tipos numéricos, principalmente de tipo com sinal, que é o que a gente usou ao longo da disciplina. Int, float são tipos com sinal. Eles permitem escrever número negativo e positivo. Então, por isso que são tipos com sinal. Então, se você pegar um valor int e atribuir a um float atribuir a um int, a linguagem C é bem liberal, assim, bem permissiva. Ela deixa você atribuir. E automaticamente ela mesma faz a conversão automática de int para float, de float para char e para outros tipos numéricos, se for tipo com sinal, certo? Eu quero focar nos tipos com sinal porque é o que a gente usa com mais frequência. Agora, não espere, e não vai acontecer, conversão entre estas categorias aqui de tipo. Eu pegar um valor ponteiro e atribuir para um int. Não, a linguagem não vai permitir, não vai converter e vai dar um erro de compilação. Mas ponteiro é endereço de memória, endereço é um valor inteiro.
Então, eu posso atribuir a um int, por exemplo, não pode, a linguagem C não deixa. Porque ela vai entender que tem uma diferença de propósito. Ó, aqui você queria guardar endereço de memória, aqui era um valor para você manipular esse valor. Como é que você está atribuindo um ponteiro para um valor numérico int? Para um tipo int, um tipo float. Então ele não deixa. Struct também não, porque struct é bem diferente assim. Ele tem vários campos, né? Que podem ser inclusive vários valores inteiro, float, misturado lá. Então não dá para atribuir um valor struct de uma variável struct para um valor numérico, para um valor ponteiro. São muito distintos. Certo? Aqui eu estou pensando na struct declarada diretamente como struct, sem o asterisco. Mas é claro, você pode criar ponteiro de struct, ponteiro de int. E depois aplicar o operador asterisco no ponteiro. Aí ele vira um valor, se ele é um ponteiro de int, ele vira um int. Se ele é um ponteiro de struct, quando você aplica o asterisco aqui, ele vira um struct. Aí, de certa forma, é como se você tivesse convertido do ponteiro para o valor que ele aponta. Aí, nesse caso, claro que ele vai permitir. Mas sem o asterisco, variável ponteiro recebe um struct e não deixa. Sem um asterisco, a variável ponteiro recebe um valor inteiro, não deixa. A linguagem não deixa. São as regras de tipo. É importante você saber, se você atribuir de um ponto flutuante, float ou double, para um valor inteiro, como é que vai ser o arredondamento? Porque ponto flutuante tem casa decimal, inteiro não tem. Então, a linguagem C vai converter automaticamente, mas saiba o que ela faz. Ela faz isso, ela descarta a parte decimal e deixa só a parte inteira. Então, 2,7, você atribui uma variável inteira, vira 2. 1,9999, atribui para uma variável inteira, vira 1. Parte decimal descartada, todas as casas decimais. Fica só a parte inteira. Certo? Então, por exemplo, um float C, que tem o valor 3,98, é quase 4, né? Então, pega esse valor C e atribuo ele a uma variável inteira D. Ele vai arredondar para 4, já que está bem perto. Não vai arredondar para 4. A variável D, se você mandar imprimir com %D, essa variável D, você vai ver que ela vai ficar com o valor 3. Então, vai ficar D igual a 3 na saída, certo? Do programa. Descarta a parte de casas decimais, fica só a parte inteira, o 3. Bem, vou falar um pouco agora sobre tipos sem sinal, que a gente não usou na disciplina, mas teve uma aula que eu falei deles. Você pode declarar uma variável inteira, x, ou você pode declarar um inteiro sem sinal, y. A vantagem de você declarar assim é que essa variável guarda mais valores positivos e não permite valor negativo. Então, digamos, se esse x usa 4 bytes, um dos bytes tem que ser de sinal para dizer se é positivo ou negativo. Então, ela perde um byte na sua capacidade de representar assim, a magnitude do número. Quando você declara ela como unsigned, sem sinal, ela ganha de volta esse byte para ela usar para a magnitude do número. Então, ela vai conseguir representar 2 vezes mais valores positivos do que essa. Mas também ela não representa valor negativo. É importante saber disso porque a representação binária muda, certo? Esse tem um bit de sinal, esse não tem. O bit de sinal é usado como parte do valor mesmo, do módulo do valor. Float, semelhante. Tem um float, que é o caso normal com sinal, positivo ou negativo. Tem o float unsigned, que não tem sinal. Então, vou falar um pouco sobre conversão quando você usa tipos com sinal e sem sinal. Se você pegar um valor sem sinal, não pode ser negativo, e atribuir para uma variável com sinal, está trocado aqui. O unsigned, na verdade, é sem sinal, tá? Eu vou corrigir isso depois. Se você fizer de uma para outra ou de outra para uma, em qualquer sentido,
O compilador não vai fazer uma conversão cuidadosa, não. Então, tem casos em que funciona bem, sem problema, e tem casos que não funciona bem. Funciona bem se você atribuir um valor positivo que não seja muito grande, que não seja perto do limite. Sendo mais específico, que não precise daquele bit extra de sinal para representar a magnitude dele. Então, nesse caso, você pode atribuir de uma para outra sem problema. Valor positivo não muito grande. Vai ser a maioria dos casos, certo? Dos valores positivos. Agora, não funciona bem se for um valor positivo, sem sinal, grande demais, perto do limite da capacidade de representação. Tipo, ele representa até o número 5.000. E você está representando 4.900 e tanto. É um número muito grande. Você atribuir isso de um com sinal para outro sem sinal, vai dar problema. Certo? Ou se você atribuir um valor negativo, o valor negativo precisa ser com sinal. Aí, valor negativo, o bit de sinal vai ser tratado como parte do valor, então muda completamente quando você trata ele como sem sinal. Vou mostrar um exemplo, certo? Vocês vão usar pouco isso, mas se um dia aparecer no caminho de vocês um tipo sem sinal, é importante saber disso. Pega um valor 1204, que é um inteiro positivo não muito grande. Não muito grande. Atribui uma variável x. E pega essa variável x e atribui uma variável y, que ela é inteiro sem sinal. Nesse caso, não vai dar problema, certo? Y vai ter o valor 1204. 1204. Sem problema. Para imprimir valor sem sinal, ó, tem que ser %U aqui, tá? Então aqui vai funcionar sem problema. Vai dar 1204 porque é um inteiro positivo não muito grande. Agora aqui, não. Eu pego um valor negativo. Então ele vai precisar usar o espaço o bit de sinal lá. Aí atribuo uma variável sem sinal. Agora eu vou imprimir as duas. Eu vou mostrar aqui o resultado, certo? A variável A vai ficar com qual valor? E a variável B, imprimindo ela como unsigned, %U, vai ficar com qual valor? Certo? Esse menos 3 que é com sinal, atribuindo uma variável B sem sinal. O menos 3, quando eu atribuo para uma variável sem sinal, vira esse valor aqui. Olha só, nada a ver, totalmente distante do que você provavelmente imaginou que ia acontecer, né? Você podia pensar, ele vai descartar o sinal e vai virar o valor 3 positivo aqui. Negativo, a linguagem C não faz essa conversão cuidadosa. Então, muito cuidado quando usar tipos sem sinal e com sinal, misturando, assim, atribuindo de um lado para outro. Certo? Muito cuidado. Sobre o tipo char pode ser usado como um inteiro de 1 byte com sinal. Então, ele pode receber menos 10. Ele pode receber de menos 128 a mais 127. Mas a minha recomendação é você usar ele só para símbolo mesmo. Letra, dígito, entre aspas, simples. O objetivo central dele é para representar isso. Use ele só para isso. Não faça a confusão de usar ele como tipo numérico, não. Apesar que a linguagem C permite. Mas é um tipo numérico muito pequeno, que guarda poucos valores, então evite, tá? O tipo char caractere. Relembrando mais um assunto, a gente viu na mesma aula que eu falei de tipos unsigned, eu falei dos tipos de precisão dupla também. Nós temos o int, que é um inteiro de tamanho normal, digamos. E long, que é um inteiro de precisão dupla. Vou tirar esse S aqui. Isso quer dizer que ele tem o dobro de espaço na memória. Então ele cabe muitos valores a mais. Ele cabe muito mais do que o dobro de valores, na verdade. Mas o espaço que ele ocupa na memória é o dobro. Se isso aqui ocupa 4 bytes, esse ocupa 8 bytes. E temos float e double também a mesma coisa. O float é um valor de ponto flutuante, o double é um ponto flutuante com precisão dupla. Guarda tem o dobro de bytes. E aí dá para gravar não só números maiores com double, como também números com mais casas decimais,
com maior precisão mesmo nas casas decimais aqui. Números com muitas casas decimais, dá para guardar com valor double. Então é bom usar valor double, certo? No lugar do float. Até recomendo usar só double. Então isso é o tipo de precisão dupla. A gente precisa falar um pouquinho de conversão entre esses tipos. Se você atribuir de um float para um double, de double para float, ele deixa numa boa. Mas tome cuidado. Você não vai perder informação se atribuir de uma precisão simples para dupla, porque você pegou um menor que cabe menos valores e atribuiu para um maior que cabe mais valores. Por exemplo, de int, eu pego esse valor e atribuo num long. Beleza, sem problema. De float, atribuo para um double, sem problema. O double cabe mais, então não vai perder nada. Mas você pode perder informação se você atribuir de um tipo de precisão dupla, que é o maior, para simples. A linguagem C não vai dar erro, o compilador vai converter automaticamente, mas pode dar problema, então tome cuidado. Por exemplo, tem aqui esse códigozinho bem simples, que eu pego um valor long, é um inteiro de precisão dupla. E tem um número muito grande aqui. Nem sei dar o nome desse número. Caso de milhar, milhão, bilhão, sei lá, 4 trilhão, 1 quatrilhão, 204 trilhões, alguma coisa assim. Tá como long, isso cabe no long. Aí eu pego esse valor e atribuo para o int. Na linguagem C, C pura, se você não usar um compilador de C++, ele não dá erro. Eu acho que no compilador de C++, talvez ele dê erro e exija que você coloque a conversão explícita aqui. Mas um compilador de C puro não dá erro. Mas essa conversão aqui, nesse caso, para um valor tão grande, vai dar problema, porque esse valor não cabe no inteiro. Você imprime long com LD. Ó. Então, quando você imprimir isso aqui, a variável Z e a variável W, você vai ver que Z guardou aquele inteiro, aquele de 1 quatrilhão e tanto, perfeitamente. Mas a variável W, int, desculpa, que é a variável W, que é do tipo int, ela não conseguiu guardar todo esse valor, então ficou um valor quebrado lá na memória, que não tem nada a ver com o valor original. Simplesmente ele pegou aqueles bits todos e quebrou no que cabia dentro de um int. Tome cuidado então nessas conversões, certo? De uma precisão dupla para uma precisão simples. Vai acontecer automática a conversão, mas ela não é boa, nem sempre é boa. Por fim, falar de conversões que acontecem automaticamente nas operações aritméticas. Se você faz uma soma de um int com um float, int e float são representações diferentes na memória, já falei. O que acontece? Se você fizer uma soma de int com int, o mesmo tipo, o resultado é int, tranquilo. Mas se os tipos forem diferentes, um int com um float, uma soma de int com float, digamos, um deles é convertido para o tipo que for mais geral. Se um deles for precisão simples, ele é convertido para precisão dupla. Por exemplo, eu somo um int com long. Aquele valor inteiro primeiro é convertido para long, aí vira uma soma de long com long. E outra regra é que ele converte de valor inteiro para ponto flutuante. Se tiver um int e um float, ele pega o int e converte para float. Então o resultado vai ser float. Certo? Então aqui eu tenho 3 exemplos para você ficar atento e entender o que vai acontecer. Se eu pegar uma variável inteira e fizer ela receber o resultado de 3 dividido por 2, isso é uma divisão entre dois literais inteiros. É como se fosse int e int aqui. A divisão vai ser uma divisão inteira, o resultado é inteiro. Só que é um resultado que descarta a parte decimal, certo? Divisão inteira ignora, não fica parte decimal. Não é feito arredondamento também. Então isso aqui vai dar 3 dividido por 2, vai dar 1 o resultado. E aqui, se eu fizer com float, 3 dividido por 2 mais meio. Essa divisão vai ser feita do mesmo jeito que aqui, porque são dois valores inteiros. Então, o resultado disso vai dar 1, que é a divisão inteira, valor inteiro. Aí ele soma com 0,5, que é um valor float.
Ele pega o 1, converte para 1.0 e soma com 0,5. O resultado vai dar 1,5. E talvez você esperasse outro resultado aqui. Talvez você esperasse que isso aqui desse 1,5 mais meio, 2. Mas não. Isso é uma divisão inteira que dá resultado 1. Quando soma com meio, vai dar 1,5. A saída vai ser essa. V1 é o 1 inteiro. O V2 é 1,5, 1,5. Se você quiser que esse resultado seja calculado com casa decimal, coloque um dos dois aqui, só um deles basta, ou os dois, como valor float. Coloque um ponto e casa decimal aqui. 3.0 dividido por 2, aí ele vai tratar isso como float. Esse 2 vai ser convertido para float automaticamente. A divisão vira float com float. Aí vai dar 1.5 o resultado. Soma com 0.5 dá 2. Aí funciona. Então veja só, é uma sutileza que pode fazer seu programa dar errado aí, ter um resultado inesperado. Certo? Fique atento a isso. Se você quiser calcular uma média de valores inteiros, faça isso convertendo todos eles para float, por exemplo. Porque senão ele vai fazer divisão de inteiros, aí perde casa decimal e tal. Então, fique atento, tá? Mais regras para finalizar, você não pode atribuir de array para array, porque array, na verdade, é tratado como um tipo de ponteiro que não pode mudar de valor, que aponta para um endereço, onde a partir desse endereço tem todos os valores do array. Enfim, mas não pode atribuir de array para array, porque ele não vai copiar um array para o outro. E nem vai mudar o endereço do array. Simplesmente a linguagem C não permite atribuir de array para array. Mas de array para ponteiro, você consegue fazer essa atribuição. Quer dizer que o ponteiro vai ficar apontando para o mesmo endereço onde está aquele array. E aí você pode usar o ponteiro até mesmo como se fosse o próprio array. Tem esse caso esquisito assim. Ponteiro declarado com void asterisco é um artifício da linguagem C que permite você fazer endereço para qualquer coisa na memória. Aí ele é compatível com todos os outros tipos ponteiros. Então você pode declarar um ponteiro com void asterisco. Void asterisco, minha variável. Aí essa minha variável pode receber ponteiro de inteiro, ponteiro de char, ponteiro de float, ponteiro de tudo. É um recurso esquisito, mas só para vocês saberem que existe. Não recomendo usar. Vai ser muito raro você precisar desse recurso. As recomendações é que você use operações entre o mesmo tipo sempre que possível. Vai fazer soma? Some float com float com float. Tente não misturar. Então, vai fazer divisão, use o mesmo tipo, certo? Tente usar o mesmo tipo. Se for usar divisão, geralmente você quer casa decimal, então use float para situações em que você precisa da divisão. Por exemplo, para calcular uma média. E cuidado nas atribuições, que podem perder informação, de precisão dupla para simples, de ponto flutuante para inteiro, perde as casas decimais, de tipo com sinal para sem sinal e vice-versa. Essas duas aqui podem dar problema. Então, tome cuidado, certo? Tente sempre que possível usar o mesmo tipo. Se usar tipos diferentes, pegue essa aula para revisar, para ver se está usando de uma maneira que dá certo, ou se você pode perder informação e bugar o seu programa. Então a conclusão é que você precisa conhecer bem os tipos e as regras de tipos da linguagem. Se você está aprendendo C, precisa conhecer os tipos e regras da linguagem C. Se for aprender outra linguagem, aprenda os tipos e regras de tipo daquela outra linguagem, para que você faça programas que funcionem bem, certo? Aí tem mais referências sobre as regras da linguagem C. Um último aviso aqui é que se você usar um compilador C++, ele tem algumas regrinhas a mais. Ele proíbe algumas coisas que a linguagem C permite. Às vezes você vai ter que fazer uma conversão explícita nesses casos aqui que podem dar problema. De float, de double, você pegar esse valor e atribuir para um float,
O compilador de C++ acho que não deixa, ele pede que você faça a conversão explicitamente, informe no código, daquele jeito aqui que eu mostrei no começo, uma conversão explícita assim, certo? Então com um compilador de C++, por exemplo, se você usa o dev C++, pode ser que algo funcione diferente do que você viu aqui.